Meus amigos, minhas amigas, é uma alegria enorme poder apresentar para vocês o calendário do Dízimo 2022 da Editora Partilha. Dízimo e Campanha da Fraternidade. Fraternidade e Educação. Para esses momentos dolorosos que estamos vivendo, para essa provação a qual todos nós fomos submetidos, queremos trazer uma mensagem, como nos diz o Papa Francisco, não é? Não deixe que ninguém tire a sua esperança. A nossa fé é que vai fazer com que superemos esses momentos, essas etapas todas da nossa vida e que vivemos agora de uma maneira coletiva com essa pandemia, não é verdade? Na contracapa, nós trazemos então Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para podermos celebrar os 100 anos da devoção à novena perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa eterna gratidão aos padres redentoristas. Você já conhece o nosso calendário e a qualidade editorial dele, não é isso? Ele traz as leituras diárias, as cores do tempo litúrgico, sempre traz uma frase, uma mensagem, um pensamento, uma imagem inspiradora e artigos. Esse ano temos artigos com Dom Edson Oriolo, Padre José Carlos Pereira com a Paulino, e eu que escrevo também a respeito do dízimo para vocês. Nós estamos abordando também algumas propostas que a Igreja vem trazendo para o mundo, como, por exemplo, a economia de Clara e Francisco, como o projeto do Pacto Global da Educação, que o Papa Francisco vem propondo para que nós possamos repensar, que são maneiras de adequarmos a nossa jornada, a nossa caminhada. E a Pastoral do Dízimo não pode ficar de fora. Então, ela se adequa a isso para poder responder aos anseios, para Quero dar boas-vindas a todos, aqueles que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, para juntos fazermos o encerramento desse mês do dízimo, mês de julho, mas de uma maneira diferente. Nós tivemos, há 15 dias atrás, uma formação sobre a pastoral do dízimo, tivemos a abertura do mês do dízimo na catedral, mas hoje é o dia de rezarmos com o dízimo. E alguém poderia nos dizer, e Aristides acho que responderá muito melhor do que eu, é possível rezar com o dízimo? O dízimo já é uma própria oração. Então queremos rezar nesta tarde, acolher a todos os agentes da pastoral do dízimo de nossa paróquia, acolher aqueles que são de nossas comunidades, movimentos pastorais, e a quem estiver também entrando em nossas plataformas digitais. Bem-vindos ao nosso retiro, diferente, online, mas com a presença muito honrosa de Aristides Madureira, que é um dos teóricos da Pastoral do Dízimo e da dimensão do dízimo na igreja no Brasil, e queremos mais uma vez acolhê-lo com muita alegria. Ele já nos ajudou em abril, com 2 dias de formação, e agora vai nos ajudar a rezar com o dízimo. Bem-vindo, Aristides. Te acolhemos aqui com um pouco de calor do Nordeste. Você aí de Minas Gerais, nós aqui da Bahia, mas te acolhemos com muita alegria. Nosso abraço afetuoso e caloroso aqui do sertão da Bahia. Muito obrigado, Padre Raimundo. É uma alegria sempre muito grande estar com vocês. Alegria mesmo. O tema é um tema que nos convida sempre a um novo olhar, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de missão que vocês estão me dando. Vamos, então, iniciar nosso retiro rezando, pedindo que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos assimilar aquilo que é da vontade de Deus e, assim, nos prepararmos bem para vivenciar essa tarde de espiritualidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como hoje é dia de Santo Inácio de Loyola, grande místico, escritor dos exercícios espirituais e fundador da Companhia de Jesus,
que teve também um trabalho de evangelização muito grande em nossa região, nós queremos iniciar com esta oração. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, a vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, Aristides. A tarde é sua, a tarde é nossa. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistem. É uma alegria, mais uma vez, poder estar com vocês, sobretudo no momento em que todos nós somos convidados a olharmos uns para os outros, para a nossa realidade, para a sociedade, com outros olhos. E nada melhor do que refletirmos juntos, porque sozinhos incorremos na possibilidade do erro, do egoísmo, da fragilidade, da vulnerabilidade, mas é quando estamos juntos que conseguimos enxergar aquilo que ainda é vazio entre nós, aquilo que precisa ser feito, é ouvindo o que o outro tem para dizer, que nós vamos encontrando também os nossos caminhos. Então, que essa tarde seja para nós isso. Quando a gente fala sobre o dízimo enquanto oração, eu poderia dizer que se tem uma oração encarnada no nosso meio, essa oração é o dízimo. Porque muito longe de ser uma maneira de enfiar a mão no bolso, é uma maneira de fazer com que o nosso coração pulse no mesmo ritmo do coração de Cristo. Então, que ritmo é esse? Jesus não é uma figura presa na história, uma personagem de um livro, não. Ele é um Deus vivo, ressuscitado, e que está no nosso meio, convive conosco, vive as nossas incertezas, vive esse momento da pandemia com cada um de nós. Diz, e por que é que ele não faz alguma coisa? Ele está fazendo. Ele está fazendo em cada um de nós. Resta saber se nós estamos ouvindo. Ele nos convida a fazermos uma experiência com ele através dos nossos irmãos. Quando ele nos fala a respeito das obras de misericórdia, ele fala isso. Quando foi, Senhor, que te vimos com fome e com frio? Cada vez que você fez isso a um dos meus, foi a mim que você fez. Então, que essa nossa tarde possa trazer esse olhar para a gente. Eu vou passar aqui para uma apresentação, para a gente também não ficar alongando muito, não é? Hoje é sábado, a gente sabe que muita gente tem aí as suas coisas também para fazer. Então, vamos lá. A proposta que a gente tem é de que possamos trabalhar o dízimo e os pilares da casa comum. Então, quando nós falamos de casa comum, a partir do Papa Francisco, compreendemos o planeta todo. Esse planeta que é um lar, onde cada um de nós vive e precisa cuidar desse lar. Mas também quando olhamos para as nossas paróquias, para as nossas comunidades, elas também são a nossa casa comum, aonde vivemos a nossa espiritualidade. E é isso o que a CNBB nos convida a refletir nas diretrizes gerais da evangelização entre os períodos de 2019 e 2023. Apesar de que os 4 pilares abordados pela CNBB, eles refletem aquilo que a gente já vem pensando e vendo como diretriz desde 2015. Então, essa casa comum que nós temos no nosso meio. Eu trouxe essa imagem que está na capa do nosso calendário. Padre, eu acho que o senhor ficou de novo torto no vídeo, viu, padre? Não sei se o senhor está aparecendo, mas agora sim, melhorou. Então, eu trouxe esse texto que é uma oração do Padre Zezinho dos anos 70, 80, e que traz um profetismo danado, porque atualmente nós temos visto com muita tristeza que os nossos povos tradicionais têm se tratado com muito desprezo e indiferença. Nossos indígenas, nossos caboclos, nossos quilombolas, as quebradeiras de coco, é como se essas pessoas não fizessem parte do Brasil, não contribuíssem com a nossa cultura e estão sendo, então, muito maltratados. E já dizia o senhor Padre Zezinho, dizendo a Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Céu Morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina,
de cor igual à cor de tantas raças. Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama sobre os jovens a tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus. Ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe. Ensina quem tem muito a partilhar. Ensina quem tem pouco a não cansar e faz o nosso povo caminhar em paz. Virgem tão serena, derrama esperança sobre nós. Ensina o povo a não calar a voz. Desperta o coração de quem não acordou. Ensina que a justiça é a condição de construir um mundo mais irmão e faz o nosso povo conhecer Jesus. E para que se possa conhecer Jesus, nós precisamos mergulhar num encontro profundo com Ele. O dízimo, como tudo aquilo que depende de uma resposta de conversão, ele só se torna legítimo a partir do momento em que ele principia no encontro com Jesus de Nazaré. E eu gostaria de iniciar essa nossa tarde refletindo aquilo que o Papa Francisco, em março de 2020, traz para a gente refletir por ocasião da Páscoa, né? Ele já dizia que entre a manjedoura e o nosso coração há todo um universo de possibilidades de um encontro com Jesus. E ele narra que o grande primeiro encontro se dá através da viagem dos 3 reis magos, que, a partir da profecia, orientados pela estrela de Belém, chegam até o menino Jesus. Eles fazem um caminho, eles percorrem um caminho, eles seguem uma orientação, mas a partir do momento que eles têm um encontro com Jesus, eles são orientados a voltarem para suas terras, mas fazendo um outro caminho, para que eles não tivessem o dissabor de um encontro com Herodes no meio do trajeto. E o que é que o Papa, então, vai nos convidar a refletir? Os lugares são e serão os mesmos, mas nós, após um encontro com Jesus, não somos os mesmos de antes. O encontro com Jesus nos muda, ele nos transforma. Ele vai dizer mais, toda experiência de encontro com Jesus nos leva a seguir caminhos diferentes. Por quê? Porque dele vem uma força boa que nos cura o coração. Mais que isso, nos aparta do mal, nos livra daquele que deseja exatamente nos tirar do caminho. E por fim ele vai dizer, se tu encontras Jesus, se tens um encontro espiritual com Jesus, um encontro espiritual com ele, lembra-te, deves retornar aos mesmos lugares de sempre, mas por outro caminho, com outro estilo. Então nós vamos voltar para a nossa família, nós vamos voltar para o nosso ambiente de trabalho, nós vamos viver a comunidade cristã, a sociedade que nós vamos viver é a mesma, o comércio, a cidade, o bairro. Quem muda somos nós, a partir de um encontro com Cristo. E passa a ser missão nossa a transformação do meio. Por isso, quem hoje pergunta, Jesus está no nosso meio, não vai fazer nada por essa pandemia? Ele está fazendo aqui dentro de nós. Mas como é que nós estamos vivendo esse encontro com ele? E aí é o Espírito Santo que Jesus nos dá, que nos transforma o coração. O dízimo até Jesus, ele vai obedecer um caminho da história que a gente abordou da última vez que a gente esteve aqui. Mas em Jesus ele ganha um novo aspecto. O encontro com Jesus, em todos os sentidos, faz com que nós compreendamos as coisas a partir de uma nova perspectiva. Como dizia Papa Bento XVI na Deus Carita Est, não é isso? Quando temos um encontro com o acontecimento de Jesus de Nazaré, nós temos um encontro com um novo orientador de vida, com novos rumos, com novos destinos. Isso é que a gente, então, é chamado a experimentar com Jesus. Olha o que Jesus nos fala a respeito do dízimo. Vamos recordar que aqui o dízimo já tem para mais de 2000 anos de existência. Vamos lembrar que ele remonta aos períodos sumérios.
Mas de Abraão até Jesus, muitas centenas de anos vão se dar. Então, quando Jesus trabalha aqui, ele traz um conceito novo, abordando tudo que já existe, mas uma perspectiva nova de ver, um novo caminho a ser percorrido. Ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo do hortelã, do endro e do colminho. Vamos lembrar que essas são ervas que dão com facilidade no quintal, não é isso? E desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Vamos recordar que o dízimo fazia parte da lei, mas também fazia parte da lei a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então aqui, meus queridos, nós vamos encontrar os 3 pilares do dízimo a partir de um encontro com Jesus de Nazaré. Nós nunca mais vamos poder entender o dízimo centralizados no Antigo Testamento, como ele foi vivido por Abraão, por Moisés, por Jacó, pelos reis, por aqueles povos todos que viviam no assentamento de Israel. Não, em Jesus tudo se faz novo. Ele nos traça, então, esse caminho. Agora, ele criou essas coisas? Não. Ele só vai dar uma luz àquilo que já existe enquanto lei. Os judeus já tinham para mais de 300 leis, dentre elas, essa lei. Mas quando se fala sobre justiça, muitos de nós podem entender que é uma justiça segundo a nossa lógica, ou segundo o nosso conceito do que é ser justo. E quando Jesus nos fala de justiça, ele vai nos ensinar através da Sagrada Escritura como é que ele compreende a justiça. Peguemos em Mateus, no capítulo 20, aquela passagem em que o senhor da vinha vai na praça e contrata pela manhã um grupo de profissionais para poder trabalhar o dia todo na vinha. E ele vai pagar ali 1 denário para cada um. Eles combinaram isso, acertaram isso, aceitaram aquela condição. Claro, estavam todos desempregados, esperando ali na praça para serem contratados. Mas tinham centenas de homens ali. E esse senhor da vinha volta para casa, olha e percebe que precisa de mais gente. Então ele vai lá e contrata mais alguns, pelo mesmo valor. No período da tarde, quase que como pensando, queria que essa noite nenhum daqueles homens que estão na praça pudessem voltar para casa e não ter o que botar na mesa para os seus filhos comer. Eu vou lá contratar mais alguns. Ele volta na praça e contrata. Mas faltavam apenas 1 hora para terminar o expediente. Mas ele contrata pelo mesmíssimo valor com que ele acertou com os demais pela manhã. Porque as necessidades deles são as mesmas. Os valores das comidas são os mesmos. As necessidades deles, elas seguem uma ordem natural. Os preços não mudam. São os mesmos. Então, o que é que acontece nesse momento? Eles chegam para Jesus, aqueles que começaram a trabalhar pela manhã, e dizem assim: acho injusto o que o senhor está fazendo. Porque nós trabalhamos o dia todo e vamos ganhar a mesma coisa do que esse que o senhor contratou agora no final da tarde. O senhor acha isso justo? E Jesus, então, coloca, né? O evangelista coloca: muito bem, eu não combinei com você o valor e o serviço que você faria pela manhã. Sim. O dinheiro não é meu, é. E eu não faço dele o que eu quiser. Porventura, olha o que ele vai colocar. Porventura, você está com olhos maus pelo fato de eu ser bom? Não deveria passar pela cabeça daquele cidadão que trabalhou, enquanto ele trabalhava? Que pena, queria que todos eles estivessem trabalhando aqui com a gente. Que pena que aquele que está lá não vai conseguir ter o alimento para levar para a sua mesa hoje. Mas quando vê que aquele cidadão foi contratado, ele deveria se alegrar. Mas não. O egoísmo, ele prejudica o nosso sentido de justiça. Então, queridos, quando hoje nós falamos sobre o dízimo e fazemos uma referência à justiça mediante a comunidade, mediante as pessoas com quem convivemos,
É preciso que nos desconectemos com o nosso senso de justiça, mas façamos uma aliança com essa justiça de Jesus. Por isso que ele nos habita. E quando isso acontece, o nosso olhar modifica sobre as pessoas. Isso é fundamental para nós. Quando nós vamos para o segundo item, o segundo pilar, a misericórdia dai, aí sim, nós mergulhamos numa outra realidade, que não é só de olhar distante e ter pena, ter dó do outro. Não, não. Mas uma vez que você vê, se envolver com ele. Conversava com o padre Zé Raimundo pouco antes, eu fiquei muito chocado quando, ao saber que padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, abriu a igreja para acolher os moradores de rua, porque com toda certeza, com o frio que fez em São Paulo, muitos iriam morrer de frio. Um grupo de católicos, acreditem vocês, foi para a frente da igreja brigar com o padre Júlio Lancelotti e sua equipe. Sabe por quê? Porque levaram pobres para dormir no espaço sagrado. Eu fico a me perguntar, essas pessoas tiveram um encontro com Jesus de Nazaré? Elas conseguem olhar para a sociedade com os mesmos olhos e lógica daquele que funda essa igreja? Será mesmo que Jesus está mais preocupado com o espaço físico de pedra do que com o templo vivo que é cada um desses seres humanos? O senso de misericórdia dessas pessoas está alinhado ao senso de misericórdia dai de Jesus? Dar o coração àquele que precisa? Nós precisamos parar. Nesse momento de pandemia, nós estamos tendo algumas delicadezas sociais que precisam de um olhar diferente. Primeiro, nós temos milhares de pessoas sem alimento. Essa história de fila do osso é de doer até os ossos da nossa existência. Isso não pode acontecer. Porque enquanto há uma fila de ossos, há uma fila de desperdício de mantimento. O Brasil, esse ano, produziu mais grãos do que o país inteiro é capaz de consumir. Então a pergunta é, por que nós estamos vivendo com fome? Porque não há um senso de misericórdia. Não há um olhar sobre a população, sobretudo mais carente. É absurdo o que nós estamos vivendo. Então, é preciso que nós, enquanto igreja, dizimistas que somos, olhemos para essa realidade com um olhar diferente. Como é que nós podemos fazer chegar o alimento para as pessoas? Como é que nós vamos poder inseri-las no contexto social novamente? Falava com o padre Zé Raimundo que nesse período agora de isolamento social, as escolas se fecharam. Aqueles que estudam em escolas particulares têm condições de ter sinal de internet, computador, celular, mas nós temos mais de 30 milhões de crianças que não têm esse acesso, que perderam a merenda escolar, que estão muitas e muitas vezes em risco de rua, à mercê de traficantes, à mercê daquilo que se aprende na rua, porque não puderam estar nas escolas. Não estão conseguindo ter nenhum tipo de ensino. Isso vai trazer um prejuízo de décadas. Então a pergunta é, olhando com misericórdia para essa realidade, o que é que a catedral pode fazer? Como é que nós podemos desimpactar isso? Se não conseguimos fazer isso no Brasil todo, dentro da nossa comunidade, como é que o nosso dízimo pode atuar? Recordando que obra de misericórdia é aquela que se antecipa ao outro. Lembra que a gente falava isso da outra vez? Alguém bate a porta da tua casa e te pede um prato de comida. Lembra? E que a gente dizia, se você prepara um prato de comida e dá, isso não é obra de misericórdia. Você está sendo educado. É o que se espera de qualquer ser humano. Que dê de comer a quem tem fome. Agora, quando você pega o alimento e você vai em busca daquele que tem fome, é diferente. Padre Júlio Lancelotti, quando vai na rua e traz o moribundo, o morador de rua, para não morrer de frio dentro da igreja, ele se antecipa. Ele não sai de madrugada caçando aquele que está morrendo na rua. Não, não. Antes que ele entre em colapso de frio, nós precisamos agasalhá-lo.
E foi isso que a equipe dele fez. E, aliás, aplausos para o padre Júlio Lancelotti, referência para nós. E quando Jesus nos fala sobre fidelidade, nós poderíamos passar aqui uma tarde inteira só falando sobre isso. Lembrando que a palavra fidelidade e fé estão intimamente ligadas. A palavra fidelidade, ela compreende um projeto. Então, quando você pega Abraão, ele foi fiel. Quando você pega Moisés, ele foi fiel. Significa que eles não tiveram dúvidas? Não tiveram. Significa que eles não tiveram medo? Não, eles tiveram medo. Significa que eles não quiseram desistir? Não, eles quiseram desistir. Mas eles foram até o final. Maria é um testemunho desse. E é claro, Jesus, o suprassumo dos sacerdotes, esse sim, cumpriu com todo o trajeto, nos resgatando, inclusive, a própria vida em Deus. Então, quando nós falamos de dízimo, e Jesus nos diz, antes de você dar dízimo com toda a mesquinhez, 10%, até da erva daninha que nasce no quintal da sua casa, é preciso que se pratique a misericórdia, a justiça e a fidelidade. Então, dizimista, eu e você precisamos começar a fazer uma experiência que perpassa a nossa razão, nosso coração e a nossa existência, o nosso bolso. Eu não posso achar que o dízimo é localizado no meu bolso, no meu contra-cheque, na minha carteira. Isso não é dízimo. Isso é dar dinheiro na igreja. É preciso que ampliemos esse espectro e possamos experimentar de uma forma concreta esses três elementos. E quando nós olhamos, então, para a história, só para a gente rememorar, nós vamos encontrar alguns elementos que são interessantes. Primeiro, que a gente já falou isso, o dízimo nasce nas primeiras civilizações. E por que o dízimo nasce assim? Porque eles, embasbacados com a beleza e mistério da natureza, concluem que atrás de cada fenômeno da natureza tem alguém, um Deus. E é o que eles vão dizer. Deus do sol, Deus do rio, Deus das matas. É o que vai surgir com a mitologia, que hoje a gente chama de mitologia. Na realidade, era o desenvolvimento do senso do sobrenatural. A própria fé estava se desenhando por ali. E isso é extremamente importante para a sociedade. E uma das coisas que eles fazem é, bom, eu em contato com a natureza produzo dessa produção, eu gostaria então de participar para o bem comum. E eles começaram a colocar, qual era o apelo que eles tinham na ocasião? Era de aplacar a fúria dos deuses. Mas todo mundo era dizimista? Não. Somente aqueles que produziam. Havia, então, um senso de justiça entre eles mesmos. E cuidava de quem? O sacerdote tomava conta daquilo. Com aquilo também eles cuidavam daquelas pessoas que chegavam dentro das suas cidades com dificuldades, etc, etc, etc. Já havia um senso. Quando Abraão vai vivenciar a realidade do dízimo, lá em Gênesis 14, ele vai oferecer a 10ª de tudo aquilo que ele conquista em guerra, mas agora não mais para aplacar a fúria dos deuses, mas reconhecimento, gratidão e fé. Outros 3 pilares importantes. Por quê? Porque a partir de Abraão é que se tem uma noção maior de que não há muitos deuses, mas apenas um. Reconhecimento de quê? De que este único Deus entrou na sua história. Interviu naquele momento da sua história. E por fim, nós temos a fé de que Deus o estava a conduzir à terra prometida. Esse tripé para a gente também é extremamente importante. Não há na nossa vida um outro Deus. Mas muitos de nós, às vezes, se perdem no horóscopo, se perdem numa carta de tarô, se perdem indo atrás de adivinhação. Muitos de nós se perdem bebericando numa igreja, noutra igreja, noutra igreja. Não consegue compreender a realidade desse Deus único no nosso meio. Não consegue perceber a ação de Deus cotidianamente na sua existência. Por isso nunca desenvolve nele o senso de gratidão. E não consegue, então, quando não enxerga isso, ver que Deus está nos conduzindo num caminho de salvação. Ele deseja estar conosco de modo integral. Então esse é um outro tripé que a gente vai chamar de um ensino de Abraão.
a respeito do dízimo, por exemplo. Anteriormente, vimos o ensino de Jesus através daqueles 3 elementos. Por quê? Porque quando se forma o monoteísmo, lá baseado já as religiões abraâmicas, todas nascem de Abraão, não é isso? Mas quando se organiza o judaísmo, ele se organiza em cima de várias leis. Dentre elas, havia uma chamada Zedaká, que era o quê? Era um senso de justiça, que no mesmo local não possa alguém comer e ter outro que não tenha para comer. Que não haja uma pessoa que tenha onde morar, mas tenham outros que não tenham. Então, dentro daquela comunidade, se colocava em comum de modo tal a administrar que o outro pudesse ter pelo menos o básico, o necessário, como todos os demais. Então, ninguém passava fome, ninguém estava sem uma casa, ninguém ficava sem... E essa é uma lei que traz um senso de justiça, não de meritocracia, como o capitalismo faz hoje, mas de um cuidado de uns com os outros. Contudo, no judaísmo, eles tomavam conta da própria comunidade judaica. Jesus, quando ele amplia o senso de justiça, ele amplia para todos, inclusive para um diálogo interreligioso. É importante ainda que a própria história da igreja repita isso. Lá em Atos 2, nós vamos encontrar isso. As primeiras comunidades cristãs viviam do ensino dos apóstolos, catequese, da fração do pão, liturgia, e do colocar tudo em comum, dízimo. E administravam de um modo que não faltava nada a nenhum deles. Olha que interessante. O dízimo, então, ele traz consigo esse senso de justiça, faz parte da história. Não tem como nós fugirmos disso. Então, quando conseguimos juntar as duas coisas, nós vamos compreender o reconhecimento, a gratidão e a fé dentro de toda a sua complexidade. O que é reconhecer Deus como único, o que significa essa... Aliás, é bonito, eu até trouxe aqui para vocês a etimologia da palavra gratidão. Ela tem 2 raízes, uma ingratus, a outra ingratia. Uma vem do agradecer, da gratidão, né, do grato, e a outra da graça. Outra coisa que no latim se compreende como grato um estado de graça, um estado de gratidão. Então, eu só consigo essa realidade quando eu tenho esse reconhecimento mais amplo. E fé, lembrando que a gente já trabalhou também no outro encontro, né, de Hebreus 11:1. Fé é uma convicção nas realidades que não se vê. Quando contribuímos com o dízimo, nós estamos lidando, então, na edificação de uma igreja com 2 realidades. Realidade visível, realidade invisível. O que é uma realidade visível? Quando eu vejo uma igreja, sua construção, um espaço sagrado, é uma igreja. Mas quando eu trago as pessoas para o convívio com Deus, eu tenho uma outra igreja. Para dar um exemplo mais claro, quando a gente promove um encontro de catequese, a sala, a lousa, ou o computador, os livros, a própria presença da catequista, a maneira como as crianças são levadas a ter um encontro com Jesus ali, tudo isso faz parte de uma igreja visível. Mas à noite, quando essa criança chega em casa e antes de dormir ela ajoelha e diz: Papai do céu, me ajuda na prova de amanhã. Aqui tem uma igreja invisível, que é a da fé. É uma igreja que acontece dentro. É quando nós encontramos alguém que perdeu um ente querido e a gente vai pronto para consolar, mas a fé e a estrutura espiritual dessa pessoa é tão grande que é ela quem te consola. Então, é importante isso para a gente ter. Essa fé. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Tem uma brincadeira que se faz teologicamente com Abraão, que a mulher dele era estéril, Sarai era estéril, e Deus fala para ele: a sua posteridade será muito grande, você vai ter um filho, vai ter uma nação inteira. A primeira coisa que ele faz é um berço. E caminha com esse berço durante 40 anos, porque foi o tempo que demorou até que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Então, é essa fé que a gente precisa ter. É esse modo de ser de Abraão que nós também precisamos experimentar no dízimo, não é isso? A maneira da gente viver o nosso cotidiano. Então, quando a gente faz o encontro,
eu trouxe esse gráfico para a gente poder entender melhor. Nós vamos perceber que no ensino de Jesus, justiça, misericórdia e fidelidade se amalgamam ou se misturam com reconhecimento, gratidão e fé. E é isso que faz com o mecanismo social comunitário se resolva, se faça. Então, todo fazer da nossa catedral, todo fazer pastoral da nossa igreja, ele não tem outra busca, outra origem, senão essa. Então, a catequese, a liturgia, pastoral social, renovação carismática, vicentinos, todos os movimentos, todas as pastorais devem se reunir dentro dessa engrenagem de justiça, misericórdia, fidelidade, reconhecimento, gratidão e fé. Quando a gente faz isso, acabou. Nós não estamos só dando dinheiro na igreja mais. Nós já estamos fazendo com que a sociedade seja transformada. Nós estamos pegando um novo caminho. Nós vamos voltar para o seio, o cotidiano da nossa vida. O nosso vizinho, o nosso patrão, os nossos funcionários, enfim, são as mesmas personagens, nos mesmos ambientes, mas alguma coisa dentro de nós mudou. Porque nós começamos a ficar mais sensíveis às coisas de Deus. Eu pergunto para você, meu querido, minha querida, se você pudesse bater seu olhar, aonde ele repousaria hoje? Em que pessoas? Quem é que perdeu alguém querido? Quem é que hoje está precisando de um prato de comida? Quem é que não tem um álcool para poder limpar e manter a higiene dos próprios filhos em casa? Para quem é que nós poderíamos levar hoje uma máscara que pudesse salvar a vida dela? A que idoso nós poderíamos hoje estar oferecendo préstimos de fazermos uma compra, de ajudá-lo na higiene dos sacos plásticos? É curioso que tem crescido no nosso meio alguns grupos dizendo: não tome a vacina, não faça isso, não faça aquilo. Isso é crime. Porque a vacina ainda é a única saída que nós temos para podermos ver as nossas vidas normais. E está se fazendo muito carnaval em cima disso. Desde Pasteur, desde as penicilinas, os antibióticos que a gente vem só aumentando, não apenas a qualidade de vida, mas o nosso tempo de vida. Eu me lembro quando eu tinha 12, 13 anos e eu via alguém de 60 anos de idade, esse alguém já estava morrendo, pois eu estou fazendo 60 anos de idade. E estou iniciando projetos. Ainda olho para frente e falo assim, eu tenho mais uns 30, 40 anos pela frente. Mesmo enfrentando um câncer, mesmo enfrentando as doenças todas. Por quê? Porque a medicina avançou. Porque a ciência caminha junto com a humanidade. Não é papel nosso de igreja fazermos esse tipo de questionamento, senão o de fazermos com que as pessoas compreendam e vivam melhor. É crime orientar as pessoas de modo contrário. É crime e que deve ser denunciado. As pessoas precisam de um olhar justo, misericordioso e fiel. A quem? A Jesus, àquele que nos criou. Então é importante para a gente que o nosso coração pulse de fato com o coração de Cristo e não com as minhas ideias, com as minhas ideologias, mas com aquelas que o próprio Jesus nos ensinou. O dízimo, então, forma comunidades de missionários. Quando nós vamos olhar para a estrutura que nos foi oferecida pela DGAE, que é a Diretriz Geral de Evangelização, nós vamos observar que as nossas paróquias foram consideradas casa, lar, residência de quem? De Deus. Através do quê? Dos filhos que ele reúne, eu e você. Ali naquela casa não interessa se você é branco, se você é preto, se você é pobre, se você é rico, se você é pecador, se você é um santo, uma santa, que nunca cometeu pecado nenhum. Não interessa se você pensa de uma maneira ou age de uma maneira, ali é local de acolhimento para todas as pessoas, até para você e para mim.
Aquela ideia de exclusão do outro, porque eu acho que ele é pecador, porque eu acho que ele é assim, que ele é assado, isso não compete a mim, não compete a você. Aliás, quem faz esse tipo de coisa está desabilitado. Está desabilitado, porque não é assim que o mestre age, não é assim que as coisas funcionam. Aliás, vale lembrar, essa era uma prática antes de Jesus. João Batista pregava assim, e fez um grande trabalho. Aquele que aplainou as veredas, foi o precursor, e ele gritava: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não era a palavra foi Jesus. E quando João Batista ele se referia às pessoas, ele se referia aos seus pecados. Você está em pecado, então venha se batizar. Porque Jesus precisava receber, na cabeça de João Batista, no projeto de João Batista, um coração mais puro. João Batista veio a compreender, depois que ele conheceu Jesus, que Jesus é quem purifica o coração das pessoas. Ou seja, eu não vou para a igreja porque eu sou bom. Eu vou para a igreja para ficar bom lá. Eu não fico sem pecado para depois começar a desenvolver uma atividade dentro da igreja. Não, é desenvolvendo as atividades que eu vou deixando os pecados de lado. É uma inversão de processo. E nós não somos discípulos de João Batista, nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, que tem uma outra maneira de atuar. Então, o dízimo nosso realiza isso. Duas coisas são importantes. A nossa igreja sempre foi em saída. Tem muita gente que falando, Papa, agora está inventando moda com essa igreja em saída. A nossa igreja nasceu saindo. Se pegarmos já a saída de Abraão, ele sai da Mesopotâmia e vai para Canaã. Está em jornada, está em percurso. Mais tarde é Moisés saindo do Egito, deixando lá o faraó com todo aquele povo também para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Caminhada. Depois nós vamos ter todos aqueles que foram para o exílio, que passam em constante jornada. As primeiras comunidades cristãs se espalharam. Elas caminharam, elas foram, sempre foi saída. Quando se faz uma experiência com Deus, é uma saída, saída, êxodo, periferia, ciência, conhecimento. Então, experiência é sair, fazer uma caminhada, uma jornada do periférico para o núcleo do saber. Então, quando nós pegamos o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 7 a 13, nós vamos perceber esse Cristo que nos envia de dois em dois, porque conhece as nossas fragilidades, sabe que nós precisamos uns dos outros. Ele estrutura a missão da sua comunidade a partir de um propósito: ide anunciai que o reino está próximo. Ide e anunciai a boa nova. Não é a fofoca, não é a mentira, não é a má notícia, é a boa notícia. E qual é a boa notícia? Papa Francisco nos dá. Não se canse de pedir perdão, porque Deus não se cansa de te perdoar. O nome de Deus é misericórdia. Olha que lindo isso. Não dorme aquele que zela e vela por nós. É verdade. Então nós somos agentes da boa notícia. E essa boa notícia se dá também no ambiente favorável. Então a igreja, ela sustenta, são 3 colunas, né? 3 pilares, quatro, que sustentam uma viga, que é a viga da fé. Então nós estamos falando da palavra. Não há como eu pensar no dízimo se não mergulharmos profundamente na palavra de Deus. Hoje, por exemplo, estamos aqui mergulhando, quando falamos do evangelista Mateus, a nos orientar sobre a misericórdia, sobre a justiça, sobre a fidelidade. Quando olhamos para o livro do Gênesis, buscamos os elementos da caminhada de Abraão, a palavra de Deus é que nos dá sustento. É ela o caminho pelo qual, que pavimenta o caminho qual nós andamos. Depois vem o pão, vivência comunitária, aquilo que nos reúne, a Sagrada Eucaristia, os sacramentos.
a importância que tem do meu coração estar alinhado com o coração do outro. Talvez por isso o evangelista vai dizer, antes de te aproximares do altar, reconcilia-te com teu irmão. E reconciliar com o irmão, de uma maneira mais ampla, é amá-lo. É querer caminhar junto. Não é discriminando, não é falando mal, não é colocando para baixo, não é desqualificando, não é tirando ele do céu e você entrando, ou vice-versa. Reconciliar é você reatar, caminhar junto, estender a mão, segurar e ir adiante. A Eucaristia, ela é a origem de toda a missão. Graças a Deus que não existe mais antes da comunhão aquela máxima. Se você está devidamente preparado, venha comungar. Quem que está devidamente preparado para comungar? Quem? Nenhum de nós está. Mas Jesus é remédio. Jesus é cura. Jesus, quando entra na nossa vida, é para restaurar a nossa existência inteira. E ele mesmo diz, você é templo onde habita Deus. Eu, de vez em quando, ajo como Zaqueu. Em alguns momentos da minha vida, eu sei que eu preciso de Jesus. Tenho tanta vergonha dos meus pecados, tanta vergonha dos meus erros, que eu faço é subir na árvore para vê-lo passar. Mas não tem jeito, ele me encontra no meio da multidão, como fez com Zaqueu. E ele olha para mim e fala assim, Aristides, eu vou passar essa noite dentro de você. E como é bom ter Deus dentro da gente. Porque a gente perdoa quem nos magoa. A gente olha para aquele que precisa de uma maneira diferenciada. A gente dá graças a Deus. Eu, por exemplo, não me canso de dar graças a Deus de ainda estar com meu pai e minha mãe vivos. Tão bom a gente poder ligar para o pai e para a mãe. A Covid não os afetou. Nós estamos ali cuidando deles. Como é bom, por exemplo, de eu ter o Paulo, que é meu afilhado, crescendo, trazendo vigor da infância, com 9 anos de idade só. Como é bom, apesar do meu tratamento, apesar de todos os desafios econômicos que o país vem vivendo. Essa semana, por exemplo, eu tive live todas as noites. São essas lives que me mantêm, que me ajudam, que me sustentam. Como é bom de a gente poder ter essas coisas, como Deus é bom. Então, quando a gente tem um contato com Deus, as mínimas coisas, tudo ao nosso derredor, tem a mão dele. Mas quando eu não permito que ele entre, tudo tem a minha mão. Em tudo tem o meu egoísmo. Em tudo tem a minha insignificância. Tá preciso inverter isso. Depois, se queremos experimentar a caridade, que é dar o coração, que coração eu quero dar para as pessoas? Então, na Eucaristia, eu cuido desse coração. E quando eu então dou esse coração, eu dou um coração curado, um coração que ama. Um coração que não sabe todas as coisas ainda. Quando perguntam para Salomão, né? Quando Deus pergunta para ele, Salomão, me peça o que você quiser. E eu vou te dar reinos, inclusive, dinheiro, o que você quer? Ele pede, dá-me, Senhor, um coração que escute. Repete comigo, meu irmão, minha irmã. Senhor, dá-me um coração que escute. Mas que escute quem? Toma cuidado com quem você escuta. Mas escuta o teu Criador. Aquele que dentro de você dialoga com você. E qualquer coisa que não esteja ligado ao perdão, à fraternidade, à misericórdia, à justiça, não é de Deus, não vem de Deus. Então, entrega-se coração. Quando nós conseguimos fazer esse trajeto, aí sim a missão começa a se desenhar à nossa volta. Nós começamos a ter uma preocupação que sai, que se desconecta do meu umbigo, das minhas necessidades. E ela ganha as ruas, ela ganha os bairros, as cidades, a nação. Eu olho para o planeta Terra de um modo diferente.
Tão triste a gente ver o que está acontecendo na Índia, na África. Tão triste a gente ver como é que os países mais pobres estão sendo os mais penalizados agora por esse momento da pandemia. Ao mesmo tempo, nós poderíamos estar passando por uma terceira guerra mundial para poder regular o mal feito do cotidiano humano. Mas aí venceriam aqueles que têm poder bélico. E o vírus veio e atacou o mundo todo, todas as nações, todos os modelos de governo, desde o socialismo, desde o comunismo, desde o capitalismo, a democracia e tudo. Todos ficaram de joelhos diante desse vírus. Não houve nenhum que teve uma resposta diferenciada, mesmo aqueles que tinham muito dinheiro. Mas a maneira com que nós estamos nos comportando, não me importo mais com o que está acontecendo lá, é bobagem, porque agora uma viagem que se faz para tal lugar se traz uma variante diferente. Então, não, eu preciso ter uma preocupação global. Da mesma maneira, nós olhamos para essa igreja de modo global. Não é lindo que a gente possa celebrar os novos números? Nós éramos 1.210 bilhões de católicos, num prazo praticamente menor do que 10 anos, nós já ultrapassamos a 1.300 bilhões de católicos espalhados pelo mundo todo. Isso é uma conquista. Porque muitos diziam, a Igreja Católica não vai aguentar, a Igreja Católica vai morrer. Quanta bobagem. Aquele que é de Cristo nunca morre, que é de Deus não morre. Esse desenho já é conhecido de vocês, que a gente já trabalhou. Mas quando nós olhamos para esses pilares, olhamos para as nossas paróquias de uma maneira diferente. Então, paróquia não é só o local onde se celebra missa. Mas eu preciso compreendê-lo como espaço sagrado, onde se celebra, mas também como espaço formativo. O que nós vamos poder fazer nesses espaços? Como é que nós vamos poder utilizá-los? Como é que nós vamos poder socorrer os desempregados? Como é que nós vamos poder fazer um trabalho de inclusão digital para as crianças que não estão tendo a oportunidade para a escola? Como é que nós podemos juntar professores e, de modo voluntariado, recuperar o tempo perdido para essas crianças? Será que nós podemos criar, por exemplo, um espaço de coworking para que as pessoas possam desenvolver suas atividades profissionais num lugar novo? O que a gente pode fazer? Depois nós temos o espaço geográfico. Eu não posso imaginar a paróquia como aquela igreja construída no meio de um bairro. Não, o bairro todo é paróquia. Aonde tem uma casa de um católico, ali está a igreja. Aonde está um batizado, a igreja inteira está com ele. E aonde a igreja está, todos os batizados estão ali. Quando uma cesta básica está sendo entregue lá num bairro de periferia, toda a catedral está entregando aquela cesta básica. Quando um catequista sai da sua casa cedo, depois de ter preparado o encontro para as crianças, quando ele encontra com as crianças, e as crianças dizem, tio, tia, como vai ser hoje? Quando eles tomam um lanchinho deles, toda a catedral está promovendo aquele encontro. Quando a Tida, por exemplo, nos convida para um café após uma missa, né, Tida? Que a gente sabe como é que isso é importante, aquele cafezinho após a celebração. Então, logo essa pandemia passa, isso vai ser bom da gente fazer de novo, com mais tranquilidade, com mais zelo. Nós vamos observar que toda a catedral, com todas as pastorais e todos os movimentos, estão ali promovendo aquele café. Cada vez que o nosso padre Zé Raimundo sai para fazer um trabalho no interior, cada vez que ele sai para dar uma aula, para fazer uma palestra num retiro, ou ele vai para a diocese representando a catedral, cada vez que ele celebra, atende uma confissão, toda a catedral, com todos os seus fiéis, está ali realizando. E quem é que são? É você. Aí diz, mas eu não sou dizimista. Você pode, talvez, não concretizar seu dízimo ainda, economicamente falando, mas se o seu coração já tem essas coisas todas, você já tem um coração dizimista. E como é que eu faço para me tornar dizimista? É fácil demais, não é?
É só procurar a secretaria, procurar o plantão. Se você é de risco, você pode ligar, você pode fazer um Pix, você pode fazer através de um aplicativo, você pode fazer pela maquininha. Tudo que tenha segurança. A paróquia está preparada para isso. Aristides, e como é que isso tudo é administrado? Na maior transparência possível. E quanto mais transparente, mais as pessoas estão inseridas nisso. Aí sim, a gente começa a fazer uma caminhada diferenciada. Nós temos ainda o espaço virtual. Por exemplo, nesse momento a paróquia, a catedral está acontecendo através das redes sociais. Agradeço ao Pedro, agradeço ao Júnior, que enquanto nós estamos aqui, eles estão tomando conta da técnica aqui nos bastidores. Eles já organizaram para criar um link antecipadamente, botar os vídeos. São profissionais que estão dedicando um trabalho pastoral agora. Estão fazendo acontecer. Ah, o Aristides pregou bonito, o Aristides falou bonito, foi um encontro, a tarde foi muito boa. Mas não foi o Aristides, foi o Padre Raimundo, foi o Júnior, foi o Pedro, foi a Tida, foram todas as pessoas que organizaram, aquele que divulgou, aquele que contou para alguém. É preciso que nós compreendamos que nós somos um corpo, um organismo vivo. Estamos ligados e conectados uns aos outros. Ninguém faz nada só. Ah, eu tenho meu grupo, eu sou fundador de um movimento, o nosso grupinho se ama muito, mais do que a igreja. Querido, você pode se amar muito, mas se você estiver desconectado da igreja, a tua tendência é morrer com ela. Teu grupinho vai morrer. É como nos diz a Sagrada Escritura. Se nós não estivermos na videira, nós não estamos sendo alimentados pela seiva da videira. Então, é Jesus que nos alimenta. Ah, mas é porque... Não. Não há porquê, não há o quê. Qualquer coisa que eu tente fazer de modo paralelo àquilo que é projeto da igreja, ele já está fadado ao fracasso. Então é importante que tudo que a gente faz é contemplando isso. Essa é a nova visão. O que é paróquia? Então a minha casa é paróquia, a sua casa é paróquia. Se o dono da padaria é católico, ali também está a paróquia. A manicure que está atravessando a rua para fazer a mão é católica, ali está a igreja católica. Se eu tenho um outdoor na rua, eu posso usá-lo para comunicar as coisas aos católicos que moram naquele espaço. Para aquele que vai passar na sinaleira, vai ter um indicativo. Eu preciso ter uma ação pastoral mais ampla. Da mesma maneira com o espaço virtual. Através das redes sociais, através do Facebook, do Instagram, do SMS. Ah, mas vai ter agora maquininha de cobrar dentro da igreja? Se for necessário, sim. É a chegada da tecnologia dentro desses novos espaços. Nós já tivemos um período onde o dízimo, o salário, vamos lembrar, né? A palavra salário vem de sal, porque o sal era um produto raro, então se pagavam as pessoas com sal. Então quem ganhava muito, ganhava às vezes uma carroça de sal. Então quando ia levar o dízimo para a igreja, levava um balde de sal. Olha que pesado que era, né? Olha que difícil que era. Até que chega um momento que vira o dinheiro. Vira papel. Aí nós levamos o dinheiro de papel. Mas o dinheiro de papel já está com os dias contados. O dinheiro será agora virtual, digital. Pix está aí para nos mostrar isso. Por quê? Porque o dinheiro ele é altamente contaminador. O vírus, por exemplo, da Covid, dura horas numa cédula de dinheiro. E ninguém joga álcool em cédula de dinheiro, não é verdade? Então nós precisamos começar a pensar e a repensar, permitir que essas coisas todas aconteçam. Quais são as mudanças que estão acontecendo hoje enquanto pastoral? E não só para a pastoral do dízimo, mas para todas as pastorais. As principais mudanças são: as paróquias não são lugar onde se gerenciam dinheiro, lucro, produção, produto, mas é local onde se lidera pessoas. E se lidera para quê? Para que elas possam trilhar um caminho de libertação. Isso é importante. Quando o foco são as pessoas, dentro da igreja, para nós temos um roteiro, um itinerário. Primeiro, o encontro. Promover o encontro dessas pessoas com Jesus de Nazaré. Todas as pessoas têm o direito
de terem o olhar de Jesus a abrasar o coração delas. Todas as pessoas. Não interessa se você acha que ela é pecadora ou santa. Não é. Todas as pessoas merecem ter esse encontro com Cristo. Depois, elas merecem terem a oportunidade da verdadeira conversão. Aí sim, todos nós somos chamados ao discipulado. Para isso, precisamos aprender, precisamos ter formação, precisamos nos reunir, precisamos ter um planejamento junto. Onde é que nós queremos chegar? Qual que é o nosso papel? Precisamos pensar na pastoral de conjunto. Quando a criança sai da catequese, já tem um grupo preparado para o crisma. Quando termina o crisma, a pastoral da juventude já está engatilhada, nós já temos meios, estratégias para fazer com que o jovem permaneça. Quando ele começa a namorar, a gente já tem condições de dar uma orientação para eles, para o noivado, para o casamento. Nós precisamos começar agora a tramar estratégias, a traçar estratégias para fazermos uma construção, uma edificação mais moderna, mais arrojada do que é ser paróquia. A catedral, então, passa a ser mais importante ainda, porque ela é referência para muitas outras paróquias, não é isso? O engajamento nosso na comunidade, ele vai se dar quando nós conseguirmos nos compreender discípulos. Ah, mas Alexandre, eu não sei nem ler direito. E qual é o problema? Você consegue rezar? A tua fé não precisa de leitura. A tua fé só precisa de um coração. Você precisa só estar vivo. Vamos lembrar que boa parte da história do desenvolvimento da fé, nós não tínhamos sequer a escrita. Foi só em 1450 que a imprensa foi desenvolvida por Gutenberg. A primeira Bíblia vai acontecer só próximo de 1500. Então, antes disso, se dava de outras maneiras, né? A celebração, a missão, o nosso testemunho, todos esses elementos fazem parte desse roteiro, dessa trajetória nossa de iniciação à vida cristã. Nós precisamos pensar em como falar de Jesus segundo as faixas etárias. O jeito de falar para uma criança é diferente de falar para um adulto. E dízimo infanto-juvenil é importante. É preciso montarmos escola agora de solidariedade e fé. Então, o dízimo mirim é fundamental para a gente poder fazer isso. Mas eu preciso pensar nisso também para trabalhar com as crianças da catequese, da infância missionária, da pastoral do menor, assim por diante. E da mesma maneira com as demais pastorais em movimento. Alexandre, olha, o nosso dízimo, nós damos ali dentro do nosso movimento. Sim, o seu movimento não é a igreja. E o dízimo só pode ser dado, representado por um padre, pela igreja. Salvo se o padre da sua paróquia, ele liberou você para fazer isso. Caso contrário, não. Aonde eu vou levar meus dízimos? Aonde eu determinei o meu nome. Ali levareis os dízimos, as suas oferendas, tudo que tiverdes prometido por volta ao Senhor. É o local onde o altar do Senhor foi erigido. É onde eu vivo a minha vida sacramental, acompanhada de um pároco. Os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isto é, de seus irmãos. A Sagrada Escritura é clara com a gente. Nós podemos até nos fazer de surdos, mas ela é clara conosco. Então precisamos trabalhar isso. Depois, atendermos as pessoas nas diferentes condições sociais. Por isso, a pastoral do dízimo ela tem a dimensão religiosa, eclesial, sócio-caritativa e missionária. Tá? Depois, a situação sacramental. É preciso sabermos como é que essas pessoas estão. Eu conheço algumas comunidades onde as pessoas estão deixando de casar porque elas não têm dinheiro para pagar o sacramento. Opa! Isso não pode acontecer. Sacramento é graça. É papel do dízimo. Então, termos essa consciência de que nós estamos perdendo muita gente. Recentemente, eu via nas redes sociais uma discussão que era, já que as igrejas estão fechadas, já que não estão tendo reunião das pastorais, eu também não preciso ser dizimista. Que compreensão equivocada de que dízimo é só para pagar a conta de igreja.
nós precisamos compreender o dízimo em todo o seu aspecto de evangelização. Por isso, nosso coração precisa estar sensível a isso. E como é que nós vamos estar sensível, se não através dos sinais visíveis de Deus no nosso meio, são os sacramentos? É na confissão, é na maneira da gente vivenciar o cotidiano da nossa fé, é assumindo aquele chamado do Papa Francisco, que cada lar seja extensão da igreja, que nós possamos fazer um trabalho de fato cristão entre nós, é nos preocuparmos com o bem-estar e com a segurança das pessoas. Daqui por diante, sempre vai ser assim. Eu não posso construir, por exemplo, uma igreja sem ter a preocupação de que o telhado nunca vai cair em cima dela. Por isso precisamos fazer com alicerce bem feito, com bases sólidas, com bom material, etc. Com a Covid agora, nós ficamos mais vulneráveis. Tem pessoas, por exemplo, que falam assim, eu só comungo se for na mão do padre. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque é uma questão de saúde pública. Quando o padre encosta na boca de um, na boca de outro, na boca de outro, ele pode estar transmitindo de modo generalizado uma doença para todo mundo. Sobretudo num período de pandemia. Então é preciso que nós também tenhamos bom senso. Deixemos de ter uma fé ingênua, passemos a ter uma fé simples. Elas são completamente diferentes. Uma fé ingênua é uma fé burra. É uma fé que não questiona, é uma fé que não se adequa. É uma fé presa em alegorias da existência de Deus. Uma fé simples, não. Essa pergunta. É igual criança. Por quê? Por quê? Por quê? Para quê? Como? Quando? Ela pergunta e ela quer saber. E o próprio Senhor vai nos dizer em Isaías 55, me busque, porque eu me deixo encontrar. O próprio Deus quis vir ao nosso encontro. Para quê? Para nos libertar, para responder às nossas angústias, para nos acompanhar nos momentos de angústia e alegria, como nos diz a Gaudium et Spes. Então, as principais mudanças são essas. É a inserção do indivíduo e envio dele. Todos são agora preparados para poder anunciar. Anunciar como? Com a própria vida. Vou trabalhar, seja honesto. Muita gente fala, só tem político ladrão. Eu tenho muito político ladrão, é verdade. Mas também tem muita gente roubando troco. Quando recebe um troco errado. Ele se acha no direito. Já tem tanta gente fazendo isso. Ou quando ele pega o carro dele e estaciona em lugar proibido. Ele também está roubando o direito de alguém. É quando ele, por exemplo, fura fila na lotérica para pagar a conta, ele está roubando o direito daquele que de fato é preferencial para aquele momento. Esse senso de não corrupção, esse senso moral, ele passa pelo nosso coração nas mínimas coisas, naquilo que é ético. E é ético a gente fazer aquilo que é certo fazer, mesmo quando ninguém está vendo aquilo. Trouxe esses dois gráficos aqui para a gente entender a diferença na prática de uma igreja e da outra. Uma igreja com todas as setas voltadas para si, quais são as atividades que ela tem? Festa, mundo velho de reunião, programas, cargos, movimentos. Então, tudo aquilo que envolve as coisas internas, elas nos fecham, elas nos jogam para dentro da instituição. Mas quando a gente vai para a oração, para a visita, para o testemunho, para as missões populares, para o serviço, quando os nossos braços, enquanto igreja, alcançam aqueles que estão fora, nós estamos saindo. Isso é igreja missionária. Agora percebam, é a mesma igreja. Mas uma igreja que conhece Jesus Cristo, ela toma um outro caminho. Está na mesma cidade, está no mesmo lugar. Aliás, igreja não muda de endereço. Graças a Deus. Uma vez que ali se erigiu uma igreja, é uma luz ad eterno. É a casa de Deus ali. A vizinhança tem que ser outra, o bairro tem que ser outro, as praças tem que ser outras. Por quê? Nós precisamos ter esse olhar missionário. Esse olhar que vai, essa igreja que se transforma. Isso é importante para nós. Hoje nós temos uma outra ciência no nosso meio, chamado ecosofia.
A ecosofia é uma ciência que estuda um meio de colocar o sujeito dentro dos territórios a partir das tecnologias. Alexis, mas o que é que isso tem a ver conosco? Tudo. Em era de tecnologia, tudo. Por exemplo, se a gente dissesse assim, como é que é a superfície de Marte? A maioria de nós ia dizer, tem cor vermelha. É seco, mas encontraram vestígios de mar. Algumas fotos indicam até que tem pirâmides lá em cima. Ela se parece muito com algumas regiões nossas do planeta Terra, mas sem vegetação. A minha pergunta é, como é que nós sabemos disso tudo se o homem nunca pisou em Marte? Porque tecnologias chegaram lá, mini robôs, que fotografam aquilo e de modo decodificado mandam as informações para a gente. E nós temos. É assim que a gente vê o espaço, é assim que a gente conhece a Lua, é assim que a Hubble está fazendo, percorrendo milhões e milhões de anos-luz, fotografando o espaço. Isso é ecosofia. Mas hoje, nós andamos nas cidades também com tecnologia. Você entra num carro, você precisa de ir para o endereço, você não pergunta mais. Você aciona o Waze, ou você aciona o Google Maps, o Waze ainda vai te dizer quais são as ruas mais vazias, quais são os caminhos mais rápidos, ou seja, uma tecnologia está te introduzindo naquela cidade. Eu posso nunca ter entrado naquela cidade. O Waze faz com que você se locomova nele. Quando eu chego numa cidade, às vezes no exterior, eu posso entrar e falar assim, eu quero todos os roteiros turísticos, eu posso ver os lugares. Eles vão me ensinar, inclusive, como chegar nesses lugares, a pé, de carro, de bicicleta, da maneira que der. Você tem diferentes tecnologias para isso. Minha pergunta, então, é, como é que nós podemos usar as tecnologias a nosso favor para também trazermos as pessoas para o ambiente paroquial? Significa trazer as pessoas para o espaço celebrativo? Vamos lembrar que paróquia é muito mais do que isso. No que fazemos agora, nós estamos usando uma tecnologia, cada qual está na sua casa ou na casa de alguém, mas estamos todos experimentando uma ação paroquial. Então, nós estamos tendo um elemento da ciência ecosófica. Ou seja, nós estamos utilizando uma tecnologia para que possamos ocupar esses territórios. Como é que podemos fazer isso com crianças, com os jovens casais? Que tecnologias nós podemos trazer para isso? Quais as redes sociais e como é que nós podemos fazer uso delas? Alexandre, mas eu não entendo nada disso. Todos nós hoje temos um celular. E a maioria de nós não usa só para poder receber conteúdo ou fazer chamada. Nós fazemos fotografia, nós escrevemos alguma coisa sobre aquela foto e jogamos na rede. Nós criamos conteúdo. Opa, então, se criamos conteúdo, nós podemos evangelizar. Podemos. Nós podemos fazer o terço, nós podemos fazer uma novena, nós podemos mandar mensagens para as pessoas. Nós podemos usar esses territórios todos para anunciar a boa nova. O dízimo nos dá essa possibilidade também. Nós temos vários aplicativos, nós temos vários métodos, vários recursos que podem ser usados para isso. Nós chegamos no momento onde o ego, que faz com que o homem dominasse todas as coisas, aquela ideia de que Deus criou todas as coisas para o homem e mandou o homem tomar conta daquilo tudo de um modo a que ele dominasse, mandasse, destruísse ou fizesse o que bem quisesse daquilo tudo, não é verdadeiro. Essa é uma ideia equivocada da humanidade. Mas precisamos trabalhar uma eco-espiritualidade, onde percebemos que nós fazemos parte de uma cadeia, que nós convivemos com o irmão Sol, com a irmã Lua,
que os animais, que as coisas que estão ao nosso derredor, elas estão aqui para se integrarem conosco. Esse respeito para com a natureza. Uma árvore viva em pé vale mais do que ela transformada numa cadeira, ou numa cama, ou numa casa. Porque ela viva, além dela me dar água, me dar ar limpo, ela me traz a experiência da possibilidade da ciência. Na casca dela, no processo dela, nos animais que habitam nela, naquilo que ela gera enquanto bactérias, micro-organismos que vão poder se transformar em remédio mais tarde. Quando eu devasto com a floresta amazônica, eu estou devastando ou queimando bibliotecas de saberes. Eu estou destruindo possibilidades da ciência crescer. Ah, mas nós precisamos fazer com que o desenvolvimento aconteça. Para quem? Uma meia dúzia, que já é rica e que vai ficar mais rica? Porventura, o desmatamento da Amazônia está acontecendo para montarmos microprodutores ou produtores rurais? Meus queridos, são grandes latifúndios de gado. Por quê? Porque para você produzir 1 quilo de cereal, você precisa de 1.300 litros de água. Mas para você produzir 1 quilo de carne de vaca, você precisa de 15.000 litros de água. Então, quando eu vendo 1 quilo de carne para fora do Brasil, eu estou mandando 15.000 litros de água doce para lá. E água doce é um bem limitado, é um recurso natural limitado no planeta. E por que na Amazônia isso é tão importante? Porque nós temos grandes rios de água doce lá, que além de estarem sendo destruídos em prol da mineração, vão servir também para fazer esse trabalho com gado e assim por diante. Nós vamos começar, então, a olhar de uma maneira, a não mais no ego, olhar para nós, mas eco, uma coisa mais ampla. E o Papa nos convida a fazer isso quando ele nos chama a viver sustentabilidade. Se o dízimo tem 3 pilares, justiça, misericórdia e fidelidade, a sustentabilidade também tem 3 pilares, o social, o ambiental e o econômico. E como é que o Papa Francisco está respondendo a isso enquanto igreja? Enquanto tem muita gente aí falando mal do Papa, dizendo que o Papa é comunista, dizendo que esse Papa é falso, que é não sei o quê, o Papa olha para o mundo com o mesmo olhar de Cristo e traz para o mundo respostas ao bem comum. Por exemplo, quando se fala em economia, economia é uma ciência que trata sobre a produção e a distribuição de bens. Então, tá lá. Econômico é aquilo que está relacionado com a produção, crescimento, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia deve considerar a questão socioambiental para que ela seja sustentável. Agora, se eu não colocar o ser humano no centro da economia, acabou. Quando o produto é mais importante do que o produtor, acabou. Quando aquele que trabalha na fábrica não tem dinheiro suficiente, ou que ganha, não dá a ele a possibilidade de consumir aquilo que ele produz, nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande. Por quê, Aristides? Isso não é normal? Não, não é normal. A ciência avança, principalmente nas universidades públicas, com dinheiro de quem? Dos impostos, meu e seu. Então, quando tem uma descoberta, por exemplo, a cura do câncer, a cura do diabetes, essa cura não chega para o pobre. Mas quem custeou aquilo foi o povo, com seu imposto. Ah, mas os remédios são muito caros. Olha o que nós estamos vendo acontecer nessa CPI da vacina, né? Se compra por $8, chega a $15, pode vender no mercado comum por 40. Que coisa absurda. Tanta corrupção, tanto absurdo. Quantos medicamentos, por exemplo, que as pessoas poderiam estar recebendo, não estão recebendo. Por quê? Porque o importante é quem pode pagar por aquilo. Então, aquele que não pode pagar, está à margem, está excluído da sociedade. Essa não é uma economia favorável e sustentável. Chega no momento em que isso vai entrar em colapso. Por isso, a economia ela deve pensar no indivíduo, no seu bem-estar,
Todos têm direito à moradia, todos têm direito à alimentação, todos têm direito ao trabalho, todos têm que ter esses direitos todos. Depois nós vamos pensar no social, aquilo que envolve. Então, social engloba a sociedade, suas condições de vida, educação, saúde, lazer, violência, todas essas coisas que envolvem o cotidiano. Como é que uma cidade, por exemplo, pode pensar no povo criando praças, criando espaços democráticos onde ela não precise pagar, criando escolas, permitindo que essas pessoas tenham lazer e educação? Isso é política pública. Mas em nós, de igreja, como é que podemos olhar para isso? O Papa, por exemplo, está fazendo uma proposta num projeto enorme chamado Pacto Global Educativo. E para a economia, tem um projeto da igreja lindo chamado Economia de Clara e Francisco, aonde o Papa convocou mais de 2.000 empreendedores jovens para nos dar ideias de como colocar o ser humano no centro da economia. Um projeto espetacular. É a nossa igreja trazendo luz. E quando se fala em meio ambiente, para quem ainda não leu, leia Laudato Si, louvado seja, aonde o Papa faz um elogio à natureza e nos mostra caminhos, nos indica modos de vivermos no planeta de modo mais sustentável. Isso é conversão. Então, se o dízimo tem os seus pilares, a sustentabilidade tem também. E quando nós juntamos esses dois, nós começamos a perceber que o dízimo, bem administrado, ele é capaz de suprir as necessidades de hoje, as demandas de hoje da humanidade, sem prejudicar as gerações futuras. Então, ele traz uma dignidade de uma evangelização sustentável. Então, o dízimo sustentável é um dízimo que pensa de uma maneira mais ampla, que enxerga o mundo de uma maneira diferente. E que não há como eu fazer esse caminho senão através de um encontro com Jesus de Nazaré. E esse encontro acontece como, Aristides? Basta que a gente diga assim, Senhor, eu quero, entra na minha casa, faz morada dentro de mim. E ele vai dizer para você, muito bem, você já deu pão a quem tem fome? Já deu água a quem tem sede? Você já foi visitar algum enfermo? Mas, Senhor, eu preciso fazer essas coisas todas? Não é que você precise fazer, mas vai ser mais fácil você se encontrar comigo. Porque todas as vezes que você fizer isso, um dos meus foi a mim que você fez. E eu posso fazer isso de modo individual, mas eu posso fazer isso de modo comunitário. A minha paróquia, a catedral, pode realizar esse feito. E quando ela realiza esse feito, todos nós realizamos. Agora, para que eu tome posse desse fazer, eu preciso ter quem dentro da catedral nos informe o que foi feito, como foi feito, para quem foi feito, que é a transparência na prestação de contas contábil e pastoral. Não é lindo isso, gente? Isso é espiritualidade que transforma. Diferente de uma espiritualidade verticalizada de mim para Deus, eu fico ali rezando, louvando, mas eu não consigo trazer aquilo para o meu cotidiano e fazer uma transformação social. O dízimo, então, é essa oração que faz isso. Então, na prática, a teoria é outra. Se eu olho para o dízimo como a 10ª parte, eu tenho que lembrar o que nos diz o 5º mandamento da lei da igreja, que vai dizer, cada qual segundo as suas possibilidades, atenda às necessidades da sua comunidade. Não é mais a lei que manda. Não é o jugo da lei, mas a ação da graça. Para eu saber quais são as necessidades da catedral, eu preciso conhecer a catedral, eu preciso ter interesse por ela. Eu preciso saber como é que ela é no seu espaço virtual, geográfico, todas essas coisas. O dízimo lá atrás era para atender os levitas, hoje é o clero. Mas os levitas não eram dizimistas, mas o clero de hoje, porque tem uma côngrua, são convidados também a fazerem a experiência do dízimo. Lá atrás, nós vamos ter o dízimo na estruturação do assentamento das 12 tribos de Israel na Terra Prometida. Cuidando dos estrangeiros, órfãos e viúvas. Uma estrutura de dízimo completamente diferente daquilo que nós vivemos hoje. Hoje, nós nos estruturamos através de obras sociais, projetos sustentáveis, que podem acontecer. Em Jesus, tudo muda, mas não fique parado no tempo.
Porque Cristo também não está parado no tempo, ele está vivo. Então, todos os dias temos uma novidade. É uma ação contínua, por isso uma catequese permanente para nós. As primeiras comunidades foram capazes de sobreviver a todos os ataques durante 300 anos. Vamos lembrar, foi o período com a maior quantidade de mártires. Nós vamos perceber que eles só conseguiram se manter vivos por conta do dízimo, pela sustentação. Hoje, a opção da Igreja do Brasil pelo dízimo coloca a igreja também sem ter rabo e ter atrelamento com nenhuma corrente política, sem pegar dinheiro com agiota, não transforma a igreja numa igreja autônoma, livre, uma dignidade para ela poder trabalhar. Então, na igreja, o dízimo ele atua para poder tomar conta e acolher as pessoas que precisam ser acolhidas. Ao mesmo tempo, ele faz com que a igreja chegue a todos os povos com seus valores e princípios, quando ela anuncia. Ah, é o padre Zé Raimundo que tem que fazer isso? Não. Junto com ele, todos nós precisamos fazer isso. E vamos fazer isso como? Por todos os meios que a gente tiver, rádio, televisão, celular, com a boca, conversando, agindo, dando de comer, acolhendo, fazendo essa igreja ficar viva. Chega daí. Está cheio de gente que fala assim, ai meu Deus, as igrejas não voltam, nós estamos nesse isolamento, e não tem missa, e não tem reunião. Muito curioso, porque muitas atividades voltaram, mas as pessoas não estão voltando. Por quê? E aqueles que mais reclamam disso são os que menos estão indo, são os que menos frequentam, são os que menos estão interessados. É curioso que as pessoas que mais apresentam resistência com o dízimo são exatamente aquelas que mais precisam dele, que são os membros das outras pastorais. Ah, por que um ministro extraordinário precisa do dízimo? Porque toda a estrutura para aquele ministério dele seja desenvolvido precisa ser sustentado. Por que um catequista precisa? Porque para ele poder ter as condições, espaço, sala, energia, água, limpeza, ele precisa do dízimo. É curioso que a gente não consiga, às vezes, compreender isso. E que o pouco de cada um de nós, colocado à disposição da comunidade por uma equipe que, de fato, faça a diferença na gestão, é capaz de nos projetar uma transformação social invejável. E é o que nós somos convidados a fazer. Então, dízimo é um selo de garantia, de justiça, de misericórdia e fidelidade. É uma oração que sai da teoria e nos projeta à prática dela. E às vezes nós nem notamos isso. Nem conseguimos entender isso exatamente direito. Pois eu falo para você, faça a experiência. Seja fiel com o seu dízimo e você vai ver como é que isso acontece. Eu escrevi esse texto alguns anos atrás numa obra que eu escrevi chamada Resgatando a Alegria de Servir. E que eu gostaria de encerrar hoje lembrando com vocês esse texto. Eu e você fazemos parte de um grupo, que somos milhões. Nós não estamos centralizados em uma região, mas espalhados por todos os rincões deste país e do mundo. Somos a igreja viva de Jesus Cristo que se faz presente nas mais diversas realidades socioculturais. Somos uma igreja de muitas raças, com muitos diversos sotaques, mas de uma só língua. Somos analfabetos e doutores, empresários e operários, autônomos e donos de casa. Representamos as mais diversas classes sociais. Temos diferentes idades e cada qual traz consigo suas histórias, seus dramas e mazelas, suas aptidões, seus carismas. Todas as nossas diferenças são realçadas no encontro com Cristo, que convida-nos, vem e segue. A comunidade cristã não vai fazer com que nós sejamos todos iguais. Sejamos diferentes e que nessas diferenças a gente consiga, então, formar esse corpo de Cristo. Gostaria de lembrá-los, então, para caso alguém queira, acessar
O Júnior deve estar colocando para vocês aí o nosso site. Vocês podem entrar na Editora Partilha. Nós já temos os 2 calendários do dízimo já para 2022. Estão bastante bonitos. No 2 a gente está trabalhando como desenvolver essas ideias todas nas comunidades, entre outras obras, inclusive para a implantação do dízimo mirim. E eu queria fazer um convite também ao Padre Zé Raimundo e a todos que desejarem. Dia 29 de novembro, em Aparecida do Norte, teremos início a uma semana, que é chamada a Semana da Gestão Eclesial. Então, ali terão cursos para o CPP, para o CAEP, para o Economato, para os padres, né, que atuam na administração paroquial, para a Pastoral do Dízimo e para o Secretariado Paroquial. São 6 cursos em 7 dias. E se você quiser fazer a inscrição, é promocate.com.br. promocate.com.br. E aí você faz com o meu nome, né? Você pode dizer assim, olha, meu código é Aristides, e você vai ter um desconto para poder fazer o encontro lá, pelo fato de eu estar envolvido, fui chamado para participar dos 6 encontros, eu estou em 4 desses congressos, e vai ser uma alegria revê-los lá de modo presencial. Acho que vai ser o nosso primeiro encontro presencial esse ano. Padre Zé Raimundo, muito obrigado. Eu não sei se tem pergunta, Júnior e Pedro. Se alguém tiver pergunta, eu tenho uma alegria em responder. Eu falei demais hoje, né? Desculpa. Algo interessante que foi perceptível que dízimo, além de ser manutenção da igreja, ele engloba isso muito mais do que isso, né? Você nos colocou a paróquia não no espaço físico celebrativo, mas até a questão ambiental, isso também faz parte do dízimo, isso eu achei muito interessante. Para mim é uma novidade, né? A gente entende o dízimo realmente só como dinheiro, como arrecadação. Há 15 dias atrás, Cleide Nava de Salvador nos dizia que dízimo é pastoral, e agora você coloca o dízimo numa dimensão global, que nos ajuda a entender que ele vai muito além até do âmbito pastoral. Isso é muito interessante. Quem tiver dúvidas ou quem tiver algum questionamento, coloca aí no chat, e Pedro e Júnior vão nos dizendo. Pois não. Duas perguntas muito boas. Quem fez, eu agradeço imensamente por tê-las feito, não é? Veja bem, nós tivemos uma evangelização na América Latina, mas especificamente no Brasil, de 500 anos, sem que nunca se falasse sobre dízimo. Significa que as pessoas que foram catequizadas ao longo desses 500 anos não têm fé? Não, elas têm fé. O que elas não têm é um conhecimento sobre o dízimo. E quando se tem um contato com o dízimo, pensa-se no dízimo dos nossos irmãos evangélicos, que tem uma característica, que tem uma fisiologia diferente da nossa. Então, a experiência que a Igreja Católica nos propõe é baseada em 2000 anos de história de erros e acertos, inclusive com o próprio dízimo. Aquilo que ela errou no passado, ela não quer errar mais hoje. Por isso ela nos convida, enquanto leigos, a participarmos ativamente da própria administração, através do CPP, do Conselho Econômico, junto com o nosso padre. Então, não significa, o fato de uma pessoa não ser dizimista, não significa que ela não teve uma experiência de fé. Significa que essa experiência está incompleta, só isso. Significa que ela não recebeu ainda, de modo adequado, um chamado, uma orientação sobre o dízimo. A segunda pergunta, como é que é, Pedro? Ou Júnior? Como é que é a segunda pergunta? Porque não é só para católico, não. Todas as religiões padecem disso. Por que com a Igreja Católica às vezes é um pouco mais acentuado?
porque ela não tem o cunho de obrigatoriedade, como outras denominações fazem. Lá é obrigado, quer, não quer passar bem. Aqui não. Então, por que é tão difícil? Porque ainda vivemos uma realidade, uma sociedade que cultua o dinheiro, aonde a pessoa vale aquilo que ela tem, aquilo que ela faz, não vale enquanto pessoa. Então, o dinheiro acaba tendo esse apelo. Aquilo que é meu, eu não preciso dar e não vou dar com ninguém. E acham, por exemplo, que o dízimo vai muito além do que simplesmente dar esmola. E é verdade. Então, o dízimo é um desejo que eu tenho com aquilo que eu produzo de participar de um projeto maior que vai além de mim, que vai muito além da minha necessidade. Então, é difícil de falar por conta disso. Agora, eu desconheço, sabe, pessoas que tiveram um contato amoroso com o dízimo que não se converteram a ele. Então, por quê? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar de uma outra pessoa. Nós sabemos o que é precisar do outro. Então, quem tem essa noção, sabe o que significa a comunidade cristã. Nesse momento que nós estamos vivendo, vocês sabem que a igreja, os nossos párocos, muitos coordenadores de movimentos e pastorais estão sendo grande apoio e consolo de muitas pessoas que perderam pessoas nesse período da pandemia. Então, é importante lembrar disso. A igreja será também, no pós-pandemia, local de encontro, de convergência de necessidades, de conflitos e superações. Como foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, como aconteceu na época da gripe espanhola, vai voltar a acontecer agora, mas nossas paróquias precisam estar preparadas. Então, nós, à medida em que sabemos da importância da partilha na nossa vida, sabemos também partilhar para a vida dos outros. Alguma outra? Claro, claro. Muito obrigado. Claro, claro. Eu mando um PDF hoje mesmo para o Padre Raimundo. Está liberado para vocês. Mas eu preparei para vocês isso aqui. Nada. Tida é uma querida, merece toda a nossa gratidão. Obrigado, viu, Tida? Olha, que bom, né, Júnior? Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade da missão. A oportunidade da gente poder pregar, ela nos ajuda, porque o primeiro ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, quando a gente prega, a gente permite que Deus fale com a gente. Então, a gente também se evangeliza com isso, né? Então, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Viu, Padre Raimundo? A oportunidade que o senhor me deu, mais uma vez. Nós que agradecemos, Aristides, a oportunidade de ter você entre nós, mesmo que de maneira virtual, já pela quarta vez, graças a Deus. Nós nos conhecemos pessoalmente, mas virtualmente, e poder colaborar com a nossa paróquia para que nós possamos crescer na consciência do pertencer à igreja
Nós estamos no ano jubilar da Diocese, 50 anos, e o tema é sentir com a igreja. Então, o dízimo nos ajuda a sentir com a igreja, ser igreja, e que este mês e todas as atividades que foram realizadas, mesmo que de maneira remota, de maneira ainda conforme a realidade que nós estamos inseridos, que é essa realidade da pandemia, tenha nos ajudado a despertar para o pertencer à igreja e animar a nossa comunidade e corresponder à realidade que nós estamos, né? Como você disse, a igreja terá que ser o ponto de apoio para muitas pessoas agora neste tempo. E com certeza, a dimensão do dízimo vai nos ajudar muito, não no sentido financeiro, mas pastoral, no coração próximo de cada pessoa. Aliás, padre, caso o senhor me permita uma sugestão para a catedral, é de que vocês comecem a ter um grupo, que vocês possam se reunir para começar a pensar em quais ações a catedral poderá desenvolver a partir da realidade de vocês pós-pandemia, para dar um sustento, um apoio para os fiéis da própria catedral, né? Uma primeira iniciativa, nós já iniciamos segunda-feira, que foi o dia dos avós, né, o dia de São Joaquim Santana. A pastoral familiar começou um trabalho agora de acompanhar as famílias enlutadas. É a nossa primeira iniciativa. Muitas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos aí em um prazo de uma semana, 3 dias, assim, estão desestruturados, perdidos, e a forma de nós estarmos é o consolo, a proximidade com as pessoas. Mas também nós temos que ter esse olhar agora também social, sabendo da situação econômica do pós-pandemia, que nós temos que ser esses sustentáculos para as pessoas. É assim. O senhor sabe que o senhor falou das famílias enlutadas. Eu fiz uma live a semana passada com o padre José Carlos Pereira, porque ele escreveu um livro conosco chamado Novena para as Famílias em Luto. E um espetáculo, padre. Então tem um livrinho da equipe, que a gente chama Pastoral da Esperança, ou do ministro, né? E aí tem um livrinho que a paróquia dá de presente para a família enlutada. Já foi lançado? Já foi lançado. Ah, pronto. Vamos fazer um jeito de adquirir, inclusive para a pastoral familiar ajudar, porque são muitas famílias. Só que em nossa cidade, 203 pessoas vítimas. Mas aí você coloca esse número para pessoas que faleceram em outros locais que têm familiares aqui. Então, é muita gente. Né? Os números dos jornais se tornam nomes, histórias, pessoas, inclusive paroquianos nossos, de comunidade de grupo. Essas pessoas, por exemplo, passaram uma vida dentro da catedral. São pessoas, por exemplo, que foram agentes de pastoral. Então, não podem ser tratadas como estatística agora. Precisam ser pranteadas pela comunidade toda, de modo adequado. A pastoral do dízimo perdeu um membro para a Covid, infelizmente. Ela, com certeza, deveria estar muito feliz no dia de hoje. Deve estar no céu agora, mas foi triste perdê-la para essa pandemia. Gente da pastoral familiar, do SCC, de comunidade também. E para o pastor é muito difícil quando perde um dele. Muito difícil. E tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente só precisa ter um olhar atento. Como é que a gente pode usar esses espaços? Como oportunizar que as coisas se ajustem? Aqui nós estamos tentando desenvolver vários projetos. O senhor sabe que nós estamos encontrando dificuldades até legais em poder ajudar? Porque existem algumas leis aqui em Minas que nos proíbem de fazer. Então, é uma luta. A gente hoje precisa começar a entender da lei para poder saber como ajudar melhor. Mas nós estamos pegando bastante firme nessa questão da educação, porque a gente sabe que vai ser um rombo muito grande. Também estamos buscando fazer parcerias para a inclusão digital, para essas crianças que não têm nenhuma informação com computador, não são ambientadas, elas não vão ter emprego mais adiante se elas não tiverem isso. Os adolescentes também, né? E buscar parceria com os professores para poder dar reforço escolar, essas coisas todas. Mas o senhor tem que ver que dificuldade que é de fazer. Mas se a gente não fizer, como é que vai fazer?
primeira, né? Aqueles verbos que o Papa Francisco Adoro utiliza esse verbo dele, é primeirar, é isso mesmo. Júnior, mais alguém tem alguma dúvida? Então, Aristides, agradecemos mais uma vez a oportunidade de tê-los conosco, que nosso Senhor esteja à tua frente e à frente dos médicos na próxima semana agora, que você vai passar por um procedimento cirúrgico e você é muito valioso para a igreja no Brasil, então que Deus continue te dando sabedoria, força e, nesse momento, principalmente saúde, para continuar nos ajudando a edificar o reino de Deus em nossa igreja. Obrigado, tá? Muito obrigado. Eu conto mesmo com as orações de todos, viu? O nosso abraço e até outra oportunidade, se Deus nos permitir. Depois que você se recuperar, a gente volta a se encontrar agora com os padres, com fé em Deus. Tá bom. Muito obrigado e obrigado a todos que estiveram conosco neste momento. Acredito que formação, momento celebrativo, e vamos ter agora a missa às 19 horas, mas a partir de amanhã é mãos à obra de como a gente colher os frutos deste mês do dízimo. Fiquem com Deus, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre. Tudo de bom. Um abraço. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. O que são as dimensões? Então, dimensão religiosa. No nosso cotidiano paroquial, nós temos uma série de momentos em que são para a nossa formação espiritual. Então, nós temos um espaço sagrado onde se celebra, mas também temos uma capela, nós temos acesso, por exemplo, às novenas, aos momentos litúrgicos. Então, tudo que envolve a manutenção e a formação da nossa formação religiosa e espiritual está dentro da dimensão religiosa. Então, por exemplo, vinho, vela, flor, são coisas que nós adquirimos para colocar dentro do espaço sagrado. Tudo que nós utilizamos para o batismo, para o casamento, para os sacramentos de modo geral, dimensão religiosa. Fica fácil de pensar assim, não é isso? Então, quando nós paramos e pensamos, está lá. O dízimo é obrigatório, Aristides? Meus queridos, em Jesus tudo se fez novo. Aquilo que era lei, agora está na graça, não é isso? Eu posso exigir que alguém me ame, eu posso obrigar alguém a me amar. Então, como é que eu posso exigir que alguém ame a sua comunidade e assuma a missão dessa comunidade de modo responsável? Essa é uma abertura que só o coração pode fazer. Por isso São Paulo vai dizer, cada um dê segundo o que se propôs em seu coração. O dízimo não é uma questão econômica, não é uma questão de enfiar a mão no bolso e dar dinheiro. O dízimo ele faz com que nós compreendamos o valor das coisas, inclusive do dinheiro, e fazemos com que ele sirva à evangelização.